Você já se perguntou por que sua vida às vezes parece um caos, como se tudo estivesse fora do lugar? Já sentiu que sua alma está mergulhada em escuridão, como se algo estivesse faltando, como se houvesse um vazio impossível de preencher? E se eu te dissesse que tudo isso tem resposta nas primeiras linhas da Bíblia, onde o Espírito de Deus pairava sobre o abismo e começava a dar ordem ao caos? Sim, Gênesis capítulo 1. Não é apenas a história da origem do universo. É um espelho da sua história. É o retrato de uma transformação que ainda hoje acontece nas vidas daqueles que permitem que Deus fale haja luz. Há um segredo oculto nas entrelinhas da criação, um poder silencioso, mas explosivo, que poucos conhecem, o poder de começar de novo com Deus. E esse poder está prestes a ser revelado a você neste vídeo. Porque antes da forma, havia o caos. Antes da ordem, o vazio. E antes da vida, as trevas. Mas mesmo quando tudo parecia sem sentido, o Espírito já estava ali, pairando, observando, preparando. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. Você pode estar vivendo o verso 2 de Gênesis, desorganizado, vazio, mergulhado em trevas. Mas hoje, você vai descobrir que Deus ainda fala. E quando Ele fala, tudo muda. Nos próximos minutos, vamos mergulhar verso por verso no primeiro capítulo da Bíblia. Mas mais do que estudar, nós vamos experimentar. Você vai ver que Gênesis 1 é um mapa espiritual para reconstruir sua própria vida. Vamos decifrar os 7 dias da criação e encontrar neles princípios para restauração, cura e propósito. Cada dia de Gênesis trará uma chave. E o penúltimo ensinamento, anote isso, pode conter a revelação que faltava para desbloquear. Uma bênção que está travada na sua história há muito tempo. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar a escrever nos comentários uma simples frase que vai selar o seu compromisso com esta jornada paz. Em Cristo, essa frase é como um sinal. Ela representa que você está entrando nesse estudo com o coração aberto, desejando ouvir o que Deus tem a te dizer hoje. E ao deixar seu gostei, você obriga o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que estão perdidas, no caos, e que precisam da palavra de Deus, e sim, você estará sendo um instrumento de salvação. Parabéns por isso, você já está sendo luz. Aliás, muitos irmãos e irmãs usam esse canal como apoio espiritual. Alguns não têm igreja por perto. Outros estão feridos, buscando uma direção. E é por isso que pedimos que você comente, participe, se inscreva e ative o sininho. Isso não é só um clique, isso é parte da sua missão. E talvez, só talvez, sua decisão de hoje, de acompanhar este estudo até o final, seja o início da sua recriação pessoal, com Deus. Então, se prepare, respire fundo, porque o Deus que disse haja luz vai dizer algo poderoso para você hoje. Vamos começar? A primeira frase da Bíblia não é uma simples introdução, é uma explosão de propósito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui, já temos uma verdade profunda. Deus é o início de tudo. Ele não surgiu no tempo, ele criou o tempo. Antes do universo existir, ele já era. E isso muda tudo. Se Deus começou o mundo com uma palavra, ele também pode começar algo novo na sua vida hoje. Repare que o texto não diz como Deus surgiu, nem tenta explicá-lo. Apenas afirma, ele criou. E isso nos ensina que a fé não nasce de provas, mas de confiança. Crer que Deus criou tudo é admitir que há um propósito por trás do caos, que nada é por acaso e que sua existência tem um sentido maior do que apenas sobreviver. Se você foi criado, é porque foi planejado. Você não é fruto do acaso, é resultado de uma ideia divina. Outro ponto poderoso é que Deus começa com o alto e com o profundo, os céus e a terra. Ele não age de forma limitada. O plano dele é completo, é envolvente, integral. Ele atua no invisível e no visível, no espiritual e no físico.
Isso significa que, mesmo quando você não está vendo nada acontecer, Deus pode estar trabalhando em áreas que você nem imagina. Ele age no céu da sua fé e na terra da sua realidade. Antes que a beleza da criação tomasse forma, a terra estava sem forma e vazia. Essa imagem nos leva a refletir sobre algo profundo. Deus não tem medo do caos. Pelo contrário, é no meio dele que ele começa a criar. Talvez hoje a sua vida esteja parecida com essa descrição desorganizada, sem direção, vazia de sentido. Mas isso não é o fim. Com Deus, isso pode ser só o começo. Essa frase carrega uma esperança escondida, mesmo quando tudo parece perdido. Deus está presente. O versículo continua dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, Deus estava ali, sobre o abismo, sobre o caos. Ele não fugiu diante do vazio. Ele pairou sobre ele, preparando o terreno para algo novo, algo poderoso. E talvez seja isso que ele esteja fazendo na sua vida agora, mesmo que você ainda não perceba. É no momento em que tudo está escuro e desorganizado que Deus mais ama agir. Ele transforma deserto em jardim, lágrima em riso, dor em testemunho. O que era sem forma, ele molda. O que era vazio, ele preenche. O que parecia perdido, ele redime. Não despreze o seu momento de caos, porque pode ser justamente o lugar onde Deus decidiu começar a criar algo extraordinário. Onde há abismo, o Espírito se move. No meio da escuridão, quando tudo era vazio e desorganizado, Deus não fez longos discursos. Ele disse apenas 3 palavras: haja luz. E com isso, a luz surgiu, rompendo as trevas e inaugurando a ordem, a beleza, a direção. Esse momento é muito mais do que um ato físico de criação. É uma revelação do poder da palavra de Deus. Uma palavra dele pode mudar absolutamente tudo. Quantas vezes nós nos sentimos presos em trevas interiores? Quantas vezes parece que nada clareia nossos caminhos? Mas quando Deus fala, mesmo o mais profundo abismo se ilumina. E talvez hoje, nesse exato momento, ele esteja dizendo sobre sua vida: haja luz. Luz para clarear decisões. Luz para restaurar o que estava confuso. Luz para te tirar de uma temporada de incertezas e te colocar em um novo começo. Essa passagem nos ensina que o poder criador de Deus se manifesta através da fala. Ele não precisou usar as mãos, ferramentas ou esforços humanos. Ele falou. E quando ele fala, as trevas obedecem. Que isso desperte em você a fé para crer que o mesmo Deus que disse: haja luz no início do mundo, pode hoje falar ao seu coração. Talvez você só precise de uma palavra dele para que tudo comece a mudar. Você crê nisso? Deus separa as águas. Ele chama as águas que estão acima do firmamento de céus e as que estão abaixo de mares. Ao fazer isso, ele começa a estabelecer limites e ordem onde antes havia confusão. Deus não só cria, ele também organiza. Ele não simplesmente preenche os espaços, ele traz clareza e distinção. E de maneira simbólica, isso se aplica à nossa vida espiritual. Muitas vezes, nossas vidas estão misturadas sentimentos, decisões, relacionamentos e até mesmo nosso compromisso com Deus parecem estar em constante turbulência, sem definição clara. O que é Deus? O que é do mundo? O que é meu desejo? E o que é sua vontade? Como podemos distinguir o que é bom e o que nos afasta do propósito divino? A separação das águas no princípio nos ensina algo essencial. Deus quer trazer clareza à sua vida. Assim como ele separou as águas no início da criação, ele também quer separar o que não serve mais e te mostrar o que realmente importa. Ele não vai te deixar viver na confusão. Às vezes, precisamos dar espaço para ele agir e pedir por discernimento, para que possamos distinguir as áreas da nossa vida que precisam ser renovadas e reorganizadas. Deus não apenas cria um caminho para você, mas ele também te guia na direção certa. Quando você olha para o caos ao seu redor,
lembre-se de que Deus é especialista em trazer ordem onde há confusão. A separação das águas é um lembrete de que, no momento em que confiamos a Ele nossa bagunça, Ele começa a fazer o que é necessário para restaurar a paz e o propósito. Após a separação das águas, Deus reúne as águas em um único lugar, fazendo surgir a terra seca. A terra, que antes estava submersa, agora aparece, pronta para ser cultivada e transformada. Mas não é só isso. Deus vai além. Ele não apenas cria a terra, mas a torna um lugar fértil, capaz de produzir vida. Isso nos ensina que, além de ser um Deus de criação, Ele é um Deus de preparo e de fertilidade. Quantas vezes, em nossas vidas, sentimos que estamos submersos? Parece que a nossa existência está afundada em dificuldades, ou que nossas orações não têm resposta. Mas Deus, que é um especialista em transformar caos em ordem, também tem o poder de trazer o que estava submerso à tona. Ele pode te fazer florescer. Se você está se sentindo como uma terra seca, saiba que Deus não vai deixar você estéril ou improdutivo. Ele tem planos para te fazer produzir frutos em abundância. Ele tem o poder de fazer o impossível acontecer, de trazer vida onde havia apenas desesperança. Talvez você não consiga ver agora, mas assim como a terra seca se tornou fértil, Deus está preparando sua vida para um novo começo, para um florescimento que só Ele pode proporcionar. A verdade é que Deus nunca nos cria sem propósito. A terra seca foi criada com a intenção de florescer e gerar frutos. Você também foi criado com esse propósito, gerar frutos para o reino de Deus. E o primeiro passo é confiar que, assim como a terra seca, você também pode ser transformado, renovado e produzir o que Deus tem planejado para você. Após ter separado as águas e criado a terra seca, Deus não parou por aí. Ele começou a povoar a terra com plantas e árvores, cada uma com sua semente dentro de si. Deus não apenas criou vida, mas também a multiplicou, dando à terra tudo o que ela precisava para ser fértil e produzir mais vida. Esse ato de criar as plantas e árvores é uma poderosa metáfora para a forma como Deus trabalha em nossas vidas. Deus não nos cria apenas para existir, mas para multiplicar e frutificar. Ele coloca dentro de nós as sementes do seu propósito, mas cabe a nós cultivá-las, regá-las e deixá-las crescer. Assim como as plantas necessitam de água, luz e cuidado, nós também precisamos de Deus, da Sua Palavra e do Seu Espírito Santo, para que possamos crescer e produzir os frutos que Ele deseja de nós. Muitas vezes, em nossa caminhada espiritual, passamos por fases de crescimento onde estamos mais sensíveis ao que Deus quer fazer em nós. Pode ser um tempo de mudança interior, um tempo de transformação. Assim como a terra foi formada para produzir vida, você também foi criado com o potencial para frutificar e impactar o mundo ao seu redor. Deus não nos chama apenas para viver de forma passiva. Ele nos chama para sermos como árvores frutíferas, que oferecem alimento e sombra para os outros, espalhando sua graça e amor por onde passamos. Você já parou para refletir sobre quais frutos você tem gerado? Deus colocou em você sementes poderosas, e Ele está esperando que você as faça crescer. Não importa o quão seca ou difícil tenha sido sua jornada. Até agora, Deus pode transformar qualquer terra em um jardim exuberante. Depois de criar as plantas e árvores, Deus olhou para o céu e colocou o sol, a lua e as estrelas, para separar o dia da noite e para governar os períodos e as estações. Ele criou os corpos celestes, não apenas para dar luz, mas para dar ritmo à vida, para mostrar que tudo tem seu tempo e propósito. Isso nos ensina uma lição poderosa. Deus tem um tempo para tudo. Ele é quem estabelece os ritmos da nossa vida. Muitas vezes, nos desesperamos porque queremos que as coisas aconteçam rapidamente, ou nos frustramos com as fases difíceis, esquecendo que há um propósito divino em cada estação. O sol brilha de dia,
a lua de noite, e as estrelas brilham, em seus tempos certos, de acordo com o plano de Deus. Assim é a nossa vida. Você já parou para refletir sobre a sua estação? Talvez você esteja no verão da sua vida, cheio de frutos e vitórias. Ou talvez no inverno, onde parece não haver crescimento. Porém, o importante é que Deus está no controle de todas as estações da sua vida, e Ele sabe o que é necessário em cada uma delas. Não há nada que aconteça que esteja fora do seu controle. Se você está no inverno, saiba que a primavera está chegando, e se você está no verão, aproveite a abundância com gratidão, sabendo que Deus é o autor do tempo. Deus nos ensina que, assim como as estações do ano se alternam, na vida também passamos por fases algumas de florescimento, outras de preparação. Porém, todas fazem parte de um plano maior, e em cada uma delas, Deus está trabalhando em você e para você. Deus, após estabelecer o ritmo da vida com os corpos celestes, continua sua obra de criação com o surgimento dos animais e seres vivos. Ele não apenas cria a terra, o mar e o ar, mas os enche de vida. Ele estabelece uma ordem para que tudo tenha seu papel dentro do ecossistema que ele criou. E cada ser vivo tem uma função específica. Mas o ponto mais importante é que Deus não apenas criou os animais, Ele também os abençoou, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se. Essa bênção de multiplicação não é apenas uma promessa para os animais. Ela é também uma lição para nós, seres humanos. Deus quer que vivamos uma vida abundante, onde possamos multiplicar o que Ele nos dá, seja em talentos, recursos ou influência. Ele quer que sua vida tenha propósito e que você se multiplique em tudo aquilo que Ele te deu. Às vezes, nos sentimos como se nossa vida estivesse estagnada, como se não houvesse crescimento ou propósito em nosso caminho. Mas, assim como Deus criou os seres vivos com a capacidade de se multiplicar, Ele também colocou em você semente de vida e de propósito. Cada um de nós tem algo único e importante a contribuir. O que você tem feito com o que Deus te deu? Ele tem te abençoado com talentos, com recursos, com oportunidades. Está você multiplicando o que Ele te entregou? Essa é a grande pergunta. Deus deseja que você seja como os animais que Ele criou, que você multiplique aquilo que foi dado a você. Não é apenas sobreviver, é sobreviver com propósito e multiplicar o que Deus colocou em suas mãos. Após ter criado os seres vivos e dado ordem à natureza, Deus fez algo que se destaca acima de tudo o que foi criado. Ele decidiu criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Este ato de criação não foi apenas um momento de criação física, mas um momento de intimidade e propósito. Deus, em sua infinita sabedoria, deu ao homem a capacidade de governar sobre toda a criação. E mais do que isso, colocou dentro dele a capacidade de se relacionar com o Criador. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, disse Deus. Essa é uma das verdades mais profundas e revolucionárias da Bíblia. Você foi criado para refletir a imagem de Deus em tudo o que faz. Isso significa que você tem um propósito eterno e divino. Você é uma expressão única do Criador no mundo, e em você há um potencial inexplorado que reflete a grandeza de Deus. Mas o que isso significa na prática? Significa que, assim como Deus tem um plano perfeito e bom para toda a criação, Ele também tem um plano perfeito e bom para a sua vida. Você não é um acidente ou uma coincidência. Você foi criado com um propósito divino, e este propósito está profundamente ligado ao relacionamento com Deus e com os outros. Deus deu ao ser humano a capacidade de governar, cuidar e cultivar a terra, mas também deu-lhe a capacidade de amar, perdoar e viver em harmonia com os outros. Este é um lembrete poderoso. Você não está sozinho neste mundo, nem foi criado apenas para existir. Você foi feito para refletir Deus, para viver
em comunhão com Ele e para cumprir um propósito divino. Sua vida é valiosa, sua existência é importante e tudo o que você faz deve ser um reflexo da imagem de Deus. Você é a coroa da criação e Deus tem um plano maravilhoso para você. Com tudo que havia sido criado, Deus olhou para sua obra e viu que era muito boa. No sexto dia, ele terminou sua obra e no sétimo, descansou. Não porque estivesse cansado, mas para nos ensinar uma lição essencial: o descanso é parte do plano divino. O ato de Deus descansar não é um sinal de exaustão, mas um modelo de como devemos viver em harmonia com o ritmo da criação. O descanso de Deus no sétimo dia não é apenas um convite para pausar ou tomar um tempo para si mesmo, mas um convite para refletir sobre sua obra e reconhecer sua soberania sobre todas as coisas. Deus, ao descansar, nos mostrou que é necessário um equilíbrio entre o trabalho e o descanso, entre a ação e a contemplação. O descanso é uma oportunidade para recarregar nossas forças, mas também para nos conectarmos mais profundamente com o Criador. Na vida, muitas vezes nos envolvemos tanto com as atividades diárias, com nossos afazeres e responsabilidades, que esquecemos da importância do descanso. O descanso não é um luxo, é uma necessidade. Deus nos chama a parar e descansar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente também. O sábado, como princípio divino, é um lembrete de que precisamos dedicar tempo para nos restaurar, refletir e reconhecer que no fim de todo o nosso esforço, é Deus quem sustenta a nossa vida. Hoje, muitos de nós ignoram esse princípio, vivendo em um ciclo incessante de trabalho, buscando satisfazer nossas necessidades materiais, mas esquecendo que a verdadeira paz e renovação vem de uma comunhão com Deus e do descanso em sua presença. Quando Deus descansou, Ele estabeleceu um padrão. Devemos fazer pausas regulares e refletir sobre suas bênçãos, confiando nele para renovar nossas forças. Você chegou até o final deste estudo e quero te parabenizar por isso. Poucas pessoas se dedicam a buscar o conhecimento profundo da palavra de Deus dessa maneira. Isso é algo precioso e digno de celebração. Você está aqui porque sente um desejo profundo de conhecer a Deus de maneira mais íntima, de entender como os princípios divinos podem transformar sua vida. E é exatamente isso que Deus quer fazer em sua vida, transformá-la. Nós falamos sobre a criação do mundo, a grandiosidade do plano divino e o propósito que Deus tem para cada um de nós. Tudo o que Deus fez foi para um propósito específico e você faz parte desse plano. Desde a criação do mundo até o descanso de Deus, tudo aponta para uma vida de harmonia, propósito e relacionamento com o Criador. Agora, a grande questão é como você vai aplicar tudo isso na sua vida? A criação não é apenas uma história do passado, ela é um modelo para como devemos viver hoje. Deus criou você para refletir sua imagem. Ele quer que você seja um reflexo da sua luz e amor no mundo. Ele quer que você cuide de sua criação, que viva em harmonia com Ele e com os outros, e que, ao descansar, reconheça que Ele é o sustentador de tudo o que existe. Você foi feito para mais. O que você aprendeu aqui não é apenas para ser admirado, mas para ser vivido. O plano de Deus para a sua vida é um plano de transformação, de propósito e de plenitude. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar ele passar ou vai tomar decisões que moldem sua vida de acordo com o plano divino? Se este vídeo tocou seu coração, eu te convido a fazer algo agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o propósito de Deus na criação. Não deixe essa mensagem ficar apenas com você. Ao compartilhá-la, você está divulgando a palavra de Deus e permitindo que mais pessoas descubram o poder transformador da criação. E, mais importante, se inscreva no canal e deixe um gostei. Quando você faz isso,
O YouTube mostra esta mensagem a mais pessoas e mais vidas podem ser tocadas. Você tem um papel importante na disseminação do Evangelho, mesmo que de uma maneira digital. Não deixe de participar ativamente dessa missão. Para finalizar, quero que você comente a frase "Paz em Cristo" abaixo, como um lembrete do compromisso que você tem com sua fé e com o que Deus está fazendo em sua vida. Comentando, você nos ajuda a continuar essa obra e a crescer juntos. Antes de terminar, quero te desafiar com uma última reflexão. Se você acredita que este conteúdo tocou sua vida, não deixe de continuar com nossa jornada. O penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção extraordinária em sua vida. Deus tem algo maravilhoso preparado para você, e você está mais perto de vivê-lo do que imagina. Agora, feche seus olhos por um momento. Coloque tudo o que está acontecendo em sua vida nas mãos de Deus. Agradeça pela sua criação, pela sua misericórdia e pela sua direção. Sinta sua paz e tenha a certeza de que Ele está com você, guiando seus passos a cada momento.